Vamos ver como é simples definir seu preço de custo e preço de venda de um produto industrializado usando o Confis RP. Então a gente clica no menu Produção, Ficha Técnica. Aqui eu já tenho uma ficha técnica de um produto pronta, então eu vou selecionar ela. É esse produto 1, blusa flores. Ele é um produto acabado, né? Então eu posso também fazer um protótipo de um exemplo. Ainda esse produto não entrou, né? Não é um produto que vai ser vendido ainda. Posso fazer um protótipo aqui, mas nesse caso ele é um produto acabado. Então eu vou vir aqui. A primeira coisa que eu tenho que informar é as matérias-primas que compõem esse produto. Então nesse caso, né, ele vai um tecido aqui. Esse é a metragem do tecido, que esse é o valor de custo, deu esse valor total. E assim vai. Aqui eu vou colocar todas as outras matérias-primas que compõem esse produto. Então se eu olhar aqui nessa abinha matéria-prima, eu já consigo ver que meu produto só de matéria-prima ele já tem um custo de R$ 55,35. Aqui a gente vai numa outra aba de produtos. Isso aqui é o seguinte: eu posso ter situações que, por exemplo, se essa blusa tivesse um lacinho nela, eu poderia colocar um outro produto acabado dentro dela. Então esse outro produto também tem uma ficha. Então eu posso colocar um produto dentro do outro, tá? Em modo de cascata. Tenho a abinha especificações. Aqui eu consigo colocar medidas. Aqui eu consigo colocar arquivos que está relacionado a essa ficha, por exemplo. Então eu coloco no meu servidor lá uma pasta e eu consigo colocar os arquivos que estão relacionados a essa ficha. Eu consigo também colocar imagens desse produto. Também aqui não tem limite, né? Você pode colocar frente, costa e assim vai, né? Manga. Eu posso também colocar algumas especificações aqui para essa ficha. Na parte de processo, a gente tem duas possibilidades. Tem os processos internos, que é produzido dentro da própria fábrica, e os processos externos, que é feito por um terceirizado, uma facção, por exemplo. Então, no processo externo, eu venho aqui, eu escolho qual que é o custo de fabricação que eu estou me baseando. Então, eu estou me baseando do mês 6 de 2021, que ele tem um custo de 23 centavos por minuto. Então se eu vim aqui no corte e falar, ó, meu corte eu levo 3 minutos em média para fazer uma peça, o acabamento mais 5. Então ele calculou qual que é o custo do processo interno. Então deu 1,84. Aqui no processo externo eu também tenho a costureira, que é a costureira feito fora. Então ela cobra R$5 dessa peça, dessa blusa, tá? Então se a gente olhar aqui, ele tem uma sequência que ele vai ser utilizado lá na ordem de produção. Então, na hora que começar a ordem de produção, primeiro ele vai cair no corte, depois ele vai ser enviado para uma costureira, um romaneio lá para a costureira da facção, e depois ele vai voltar para o acabamento. Então a ordem de produção vai ter 3 etapas, tá? Isso aqui é bem importante de definir certinho, que é o que vai acontecer depois na ordem de produção. Com isso, a gente pode ir para a parte de formação de preço. A formação de preço ela vai começar a pegar as informações que a gente preencheu nas outras abas para me ajudar a calcular o custo do meu produto e também calcular o preço de venda baseado na minha margem que eu quero ter em cima de cada produto. O custo de matéria-prima está dando 57,01. Por quê? Porque ele somou os 55,35 e mais uma porcentagem de perda aqui que a gente configurou lá na filial para ele adicionar no valor também. Então deu 1,66 a mais de perda. Então por isso que está dando 57 de materiais. Então aqui ele já pegou as minhas matérias-primas e também já colocou uma porcentagem que eu vou perder desses materiais. Então entrou no custo também. Outra situação entre os processos. Os processos é os valores tanto os internos como os externos, tá? Então ele entra aqui no custo também. Então se a gente olhar aqui na frente, só o custo do meu produto aqui sem nenhuma, só a matéria-prima e os processos, que é o custo dos funcionários da produção, por exemplo, deu 63,85. Agora sobre esse custo a gente vai aplicando as porcentagens. Então, por exemplo, nessa despesa de venda a gente pode ter várias coisas. Aqui nesse exemplo a gente colocou só comissão e frete. Então aqui nesse caso só deu 7%. A gente pode também colocar um ICMS aqui, se quiser.
uma porcentagem também de juros para entrar já no cálculo também. Então, se a gente olhar aqui, o valor de custo sem a nossa margem já seria, com as despesas de venda, seria 68,66. Mas aí nesse produto eu quero ter 20%, tá? Então, se eu colocar 20% aqui e salvar, ele vai sugerir que eu venda a esse preço. Mas não, eu vou vender, por exemplo, a 90. Então, se eu fizer ao contrário, ele também calcula para mim qual que está sendo a minha margem se eu vender 90. Então ele vai te ajudar, né, a pegar todos os custos, os processos, as despesas de venda que você vai ter sobre aquela venda e te sugerir um preço de venda. Mas também você pode vir aqui alterar sem problema nenhum, que ele também vai mostrar qual seria a sua margem. E daí uma outra situação que ele mostra aqui que é legal, por exemplo, aqui é o preço de venda que eu estou vendendo hoje. Então eu estou vendendo a 70. Com esse preço de venda que eu estou fazendo, eu só estou ganhando a minha margem sobre o preço da venda que está no cadastro está 1,78. Então não estou ganhando isso daqui, porque eu estou vendendo um valor bem abaixo do que deveria ser, tá? Outra coisa que ele mostra também é um demonstrativo de quantos por cento representa cada coisa. Então 63% do seu preço vai para cobrir a matéria-prima, 7,6% para despesa de fabricação, que é os processos, 7% que é as despesas de venda, né? Nesse caso é comissão e frete, e na verdade o seu resultado. Então de 22,05 aqui de margem que você está tendo, nesse produto você vai ter um lucro, né, líquido 19,85, tá? Então o total das porcentagens aqui representa 100%. Então depois da ficha feita, a gente tem a possibilidade de imprimir ela. E na hora de imprimir a gente tem duas opções. Tem a opção da gente ver ela somente, né, o nome dela, a foto, os materiais, os processos que ela vai passar. Tem a possibilidade também de ver ela com o custo, né? Então essa aqui completa, ela vai sair as mesmas coisas, mas também já vai sair com o custo. Então basicamente o que o sistema te ajuda é simplificar a sua vida na hora de calcular tanto o seu custo de verdade como o seu preço de venda. Então é isso, siga nosso canal no YouTube e clique no joinha.